Flamengo venceu, mas existem muito mais boas notícias além da vitória. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal, e deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e possa distribuir para mais pessoas. Comente se você concorda, se você não concorda com o conteúdo, deixe aqui seus comentários, interaja e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Flamengo e Corinthians fizeram o primeiro jogo pelas semifinais da Copa do Brasil, o jogo no Maracanã, e o Flamengo, além de vencer, como eu disse, deixou muito mais boas notícias do que simplesmente a vitória. E vamos a elas. Primeira coisa, o Flamengo muito claramente recuperou a confiança, a vontade de jogar, a confiança em arriscar, em atacar. Com o Tite, eu arrisco dizer que o Flamengo dificilmente ganharia esse jogo, porque o time estava num viés de baixa muito grande, e o Corinthians, embora tenha perdido a última partida para o São Paulo, claramente é um time muito resiliente, que luta até o final. E com aquele time do Tite colocaria muito mais dificuldades e provavelmente ou empataria ou ganharia. Então, o Flamengo, na minha opinião, só com a chegada do Felipe Luiz, com o ânimo que ele dá, com a mudança de astral e de energia, isso já criou um fator novo no Flamengo, que para mim foi responsável pela vitória. Um outro ponto importante é que ele mudou a dinâmica coletiva do time, que saiu daquele famoso 4-3-3 do Tite, dos técnicos posicionais que passaram pelo Flamengo, e que claramente o Gabigol não se encaixa. Voltou aquele 4-4-2 com a dupla de ataque Gabigol e Bruno Henrique, como jogava em 2019. E o Gabigol, embora ainda esteja sem ritmo de jogo, claramente jogou bem melhor do que vinha jogando. Ou seja, para mim está evidente que o esquema do Tite vinha atrapalhando o Gabriel. Não que ele não tenha tido responsabilidade e culpa pelo mau desempenho que ele vinha tendo no Flamengo e por todas as besteiras que ele fez, mas que o Tite também não estava ajudando. Isso para mim ficou evidente. E eu não digo que era alguma coisa de propósito, não é esse ponto, mas o esquema de 4-3-3. Todas as vezes que o Gabriel jogou no 4-3-3, onde ele tinha que jogar na ponta, ele desempenhou muito mal. E todas as vezes que ele jogou fazendo diagonal, ele sempre jogou bem, vamos lembrar, com Dorival, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Jorge Jesus. E hoje ele jogou muito bem, fez um gol que foi anulado, fiquei na dúvida, mas confesso que foi um impedimento milimétrico e, como flamenguista, prefiro comemorar a vitória do que reclamar desse gol, porque o Flamengo é grande e vai atropelar o Corinthians lá em Itaquera. Agora, em relação ao jogo, o Flamengo criou um volume muito grande de oportunidades e teve muito mais perto de fazer o segundo gol do que necessariamente o Corinthians empatar. Na verdade, como eu disse, o Flamengo até fez, mas foi anulado. Agora, tá claro ainda que o Flamengo, embora tenha tido o domínio na maior parte do jogo, em alguns momentos cometeu falhas defensivas que permitiram ao Corinthians a chance de empatar. Na maior parte do jogo, como eu disse, o Flamengo dominou o jogo, teve o controle, inclusive o controle defensivo, mas houveram falhas. E essas falhas vão ser corrigidas naturalmente, afinal, o Felipe Luiz tem menos de 72 horas treinando o time. Então a dinâmica coletiva, ela ainda precisa de encaixe, de jogo, de tempo, e esse encaixe vai ocorrer naturalmente. Mas no desenho como um todo do time do Felipe Luiz, eu gostei muito do pé de pressiona e da movimentação do time, né? das criadas de espaço, principalmente com o Gabigol, como ele movimenta em diagonal, junto com o Bruno Henrique, como eles se encaixam e eles criam alternativa para os construtores do jogo do Flamengo, o Gerson e a Arrascaeta. Então, ele dava muita oportunidade, as movimentações do Gabigol em parceria com o Bruno Henrique abriam muitas oportunidades para que o Flamengo criasse todo esse volume de jogo. E essa, para mim, é a melhor, ou junto com a vitória, a melhor boa notícia da noite, a volta do Gabigol. Estou dizendo que o Gabigol fez uma partida, sabe, exemplar, ou uma partida nota 10, nada disso. Mas, comparando com o que ele vinha jogando antes, vamos combinar que ele jogou muito, mas muito mesmo, em comparação ao que ele vinha jogando antes. No sentido de, como eu disse, abrir espaços, se movimentar, participar do jogo com e sem a bola. E aí, o Gabigol, para mim, é a melhor notícia junto com a vitória que a gente teve agora. Por quê? Porque o Flamengo vai precisar de um jogador
com o poder de decisão que tem o Gabigol. Isso aí para mim é fato. E o Gabigol, ele tem a oportunidade agora de, nessa fase decisiva da temporada, nessa reta final da temporada, ser decisivo para o Flamengo. Então, ninguém desaprende a jogar, e como eu vinha levantando aqui nos vídeos, será que o Gabigol desaprendeu a jogar ou o esquema não o favorece? E hoje a resposta ficou meio que clara, né? O quanto o Tite estava prejudicando o Flamengo. Não estou falando que isso era de uma maneira intencional em relação ao Gabigol, não quero dizer isso e nem acho que seja, mas o esquema mesmo era onde o Gabigol não encaixava, né? E hoje ficou muito claro isso. Então, a gente tem uma boa notícia que o Flamengo começou, se impôs no Maracanã, aquilo tudo que a gente queria, um jogo impositivo. O Flamengo meio que atropelou o Corinthians em termos de volume de jogo, e a gente esperava isso. O Flamengo teve controle de jogo, ofereceu poucas chances ao Corinthians, embora as poucas chances que ofereceram, o Corinthians poderia ter empatado, mas como eu disse, a gente tem oportunidade, a gente tem aí potencial de crescimento, de melhorar e de organizar a defesa. Isso vai vir com um dinamismo coletivo natural, né? O importante era ter vencido, agora a gente vai ter aí mais 2 semanas, mais do que 2 semanas e meia para se preparar para o jogo de Itaquera, ou seja, o Flamengo de Felipe Luiz deve evoluir muito ainda até lá, e eu acho que, embora esse placar tenha sido curto, é mais do que o suficiente para o Flamengo se classificar. Eu não acho que a eliminatória está definida, não é isso, mas em termos de perspectiva, o Flamengo está com a vantagem. O Corinthians vai ter que propor jogo para o Flamengo, que está no viés de alta agora e vai estar, do ponto de vista coletivo, tático, muito mais evoluído daqui a 2 semanas e meia. A chance que o Corinthians tinha era hoje e não aproveitou. Daqui a 2 semanas e meia vai ser muito difícil o Corinthians reverter esse placar, essa eliminatória lá em Itaquera. Embora reconheça mérito do adversário, a resiliência que eles têm, não desistem nunca, tem que reconhecer que foi um adversário muito forte, que, vamos dizer assim, valorizou a vitória do Flamengo, mas ainda assim eu acho que é pouco para que possa fazer frente ao Flamengo lá em Itaquera. A boa notícia é que o Flamengo voltou a jogar bem, venceu, e o predestinado parece ter voltado. E você, o que você acha? Gostou da vitória do Flamengo? Acha que o predestinado voltou? Deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo e até a próxima.